que mais a igreja precisa hoje é discernimento de espírito. Como aconteceu em Camboriú agora, né? Sim, aconteceu agora recente. Eu acho que o evento da UMATS Camboriú, o Jefferson da dupla, Jefferson Suelen, estava para pregar, ele ia fazer a leitura da palavra, e teve um homem que tinha uma profecia, uma suposta profecia em seus lábios, que começou a profetizar lá no pavilhão de Camboriú. E na proporção que ele foi profetizando, o Jefferson esperou, e aí de repente o Jefferson falou: irmãos, a maior profecia agora é a palavra. E aí tiraram aquele homem do púlpito. Então existe até alguns pontos aqui para a gente conversar sobre isso, né? O que mais vale? A profecia da palavra pregada ou o dom de profecia? Então assim, eu, pastor Carlos, que sou pregador. Se alguém se levantar em profecia na hora da palavra, se eu estiver pregando, eu mando sentar. Mas não seria ignorância? Não é ignorância. A maior profecia é a palavra. Mas a pessoa está emocionada. Mas a partir do momento que o senhor faz isso, tem muita gente leiga que vai ter o senhor mas é que é frio, um arrogante. Não, mas a maior profecia é a palavra. Então assim, eu acredito, né? Eu não todas as vezes que eu vi o menino... É Jefferson, né? É o Jefferson Rodrigo. Agora é pastor, né? É pastor Jefferson. Então, assim, eu vejo ele como um menino de Deus. Sim, sim. Cheio de Deus. Então, se ele teve discernimento que aquilo não provinha de Deus, ele pregou a palavra. E é um detalhe muito importante, porque eu tô vendo muita gente porque falando... eu acredito que o menino ficou iludido com a imagem que foi escolhida, que ele fala, né? Da mão de um pacto que estava... A arte do evento, de divulgação do evento, né? Ele falou da arte e tal, transformaram meu altar. É que a gente Falaram sabe, do político no altar. Político, né, no altar, questão de que a igreja virou um... Não precisa ser um profeta. Espetáculo, né? Não precisa ser um profeta para... Né? Então, assim, a gente precisa ter discernimento. E qualquer pastor que tem conceito bíblico, naquele momento ali, ele foi muito feliz, o menino, na fala, minha visão. Eu também acho que ele foi bastante feliz, pastor. E, além de tudo, ele não pediu de forma imediata para o profeta se calar a partir do momento que ele começou a profetizar. Ele ouviu, e analisou, discerniu. E falou, não é Deus. Aí tem muita gente dizendo assim, se fosse bênção, todo mundo receberia. Mas porque foi cajado, porque foi correção, aí o profeta é considerado como falso. Mas vem cá, gente... Eu não conheço o rapaz que foi profetizar e eu também não quero fazer comentários levianos aqui a fim de abater. Pode ser um novo convertido. Que Deus venha tratar ele e ele venha crescer. Pode ser um novo convertido que está buscando, está empolgado, está emocionado. Mas, gente, ele se engasgou para entregar a profecia, ficou sem nexo. E eu acredito que quando Deus usa uma pessoa... Essa é lindo, né? Quando Deus usa, a igreja calma. Quando você vê que é Deus mesmo... Eu já vi Deus falar no meio de uma mensagem. Diferente. Porque o negócio você treme. Vou repetir um assunto aqui. Diferente de quando o pai do pastor Wesley, pastor Nelson, profetizou daquela vez lá pro pastor Reuel. Tu viu, né? Lembra? Apesar que ali há controvérsias. Porque ele era um opositor à família Bernardino. A liderança do Reuel. Então ele tinha algo no coração. Mas se cumpriu não? Mas ele tinha algo no coração e que todos sabiam que poderia chegar nesse fim. Que chegou, né? Eu digo sempre, a igreja de Camboriú é muito crente. O pastor Cisino deixou raízes profundas naquele povo. É um povo muito bem doutrinado, muito bem ensinado. E tudo que é de engano não permanece. Nessa proporção. Então, eu acredito que o coração do pastor Reuel não estava alinhado ao projeto Gideões e Igreja. E por isso Deus permitiu que ele fosse tirado. Então, existia muita coisa, mas podemos dizer que foi Deus. Mas, por exemplo, se eu tenho algo contra você e eu profetizo contra você... É a mesma coisa do Alexandre de Moraes ficar julgando o Bolsonaro, né? Ele tem ódio, ele tá botando sentimento naquilo. Você tá entendendo? Mas repercutiu. Por quê? O Reuel ficou pequeno, ele ficou calado. Isso é fato. Ele poderia fazer como o Jefferson. Ele era o pastor da igreja. Mas ele permitiu que terminasse a profecia. Imagine o clima que ficou.
Porque quando é algo de Deus, gera alegria, Fábio. Você, como eu, a gente é pentecostal. Quando Deus usa alguém, você se alegra. Não gera confusão, né? Não, o povo treme. E depois, todas as vezes que eu vi Deus trabalhar dentro desse âmbito, de alguém falar em língua e outro interpretar, ou de alguém ser levantado e você vê Deus na terra, quando diz assim, diz o Senhor, a glória de Deus se manifesta na hora. Perfeito. Então, a respeito da pessoa que foi lá profetizar, eu, particularmente, não o chamo de falso profeta e também não digo que é um verdadeiro profeta. Mas eu posso dizer que é alguém que está aspirante, então? É um aspirante, um emocionado. Sim, é um crente. Porque o que acontece, Fábio? Vamos supor que o menino veio da droga e ele ora muito e não lê muito a Bíblia. Então, porque Deus é três. Deus é um ser total. Quando você estuda sobre Deus, você tem que entender que Deus é três. Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito. Então, quando você entra só em jejum e oração e você não tem palavra, você só entra na luz. E falta o amor e o espírito, falta equilíbrio. O espírito, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Daqui vem a questão de Deus transcende tudo. Deus não precisa nem da minha adoração para ser quem ele é. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Aí, veja bem, daí eu estudo o amor. O amor é longânimo, misericórdia e um Deus de relacionamento. Daí vem a imanência. Deus desceu para se relacionar conosco. Isso é tremendo. Só que Deus é luz. Luz é santidade. Então, existem pessoas que elas fecham a visão e só entram na santidade. E tudo à volta dela se torna pecado. Porque ela não enxerga o amor e não enxerga a soberania, que Deus está acima de tudo que eu posso imaginar. Então, muitas vezes é uma pessoa que está orando muito e começa a enxergar as coisas da forma dele, não numa forma equilibrada. E isso acontece muito no nosso meio. Falta de equilíbrio, falta de Bíblia e falta de ter uma visão de Deus. Deus não se enquadra dentro de nenhuma religião. Deus não é religioso. Ele não é monopólio de nenhuma religião, né? Não. E nem da minha visão. E nem da... Eu não posso colocar Deus dentro da minha visão. Né? Eu não posso chegar e dizer que Deus vai mandar uma pessoa que usa calça e usa brinco vai para o inferno. Eu não posso. Então, em suma aqui, nessa questão, o pastor Jefferson Rodrigo teve um posicionamento de um homem de Deus. Ouviu, analisou e discerniu. E assim, eu digo assim, o pastor Jefferson com certeza não precisa de ser defendido, mas a gente vê Deus na vida dele. Sim, sim. Então, tanto dele como da esposa. E já houve muitas profecias ali em Camboriú que se cumpriram. Sim. E teve outras que não se cumpriram. Vamos relembrar aqui, quando o Cabo Daciolo, tu lembra? Mas ali se cumpriu. Só que ele excedeu, Fábio. O Daciolo. Claro, ele mandou. Imagine, você tá. O exceder, todo profeta tem os excessos. Tem os excessos. Às vezes Deus manda falar algo e o profeta se emociona. E eu acho a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim. Ou seja, não é o Espírito Santo que é sujeito a mim. Sim. Mas eu recebo uma mensagem do Espírito Santo em meu espírito. Esse meu espírito é sujeito a mim. Eu posso apenas entregar o recado ou eu posso ser emocionado e ir além. Sim. E onde ele se excedeu? Mas você está num trabalho de missões, arrecadando dinheiro para missões. Né? E aí ele chega e manda fechar a porta, pegar todo o dinheiro da oferta e distribuir. Não tem como, não tem lógica. Não tem sentido. E na época... E aí você vê, se excedeu. E na época o valor arrecadado, eu fiz uma conta. Tem um valor arrecadado e lá no ginásio tinha um número específico de pessoas. Na conta que eu fiz, daria R$15 para cada pessoa do valor arrecadado. Que sentido faz? Então, é aí que tá, não tinha sentido. Então, ele se excedeu ali. Só que tem coisas que ele falou porque o Daciolo é isso. Vivia, não sei agora, né? Vivia em monte, orando, buscando... Né? Tem uma visão muito boa de geopolítica, porque ele teve dentro da política, ele viu de perto. Pode ver que silenciaram ele. Ele estava falando tanto que silenciaram. Teve um dos debates e eles não deixaram ele participar. A propósito... Porque ele estava expondo muito. Ele expôs muita coisa. E a propósito, o Daciolo foi um dos primeiros a viralizar em podcast no Brasil, falando sobre a redução populacional. Tu lembra? Ele fala da maçonaria, ele chegou a usar a tribuna como deputado federal, né? Então, houve os excessos. Não tem